Artigo 277. Interposto recurso ordinário contra a decisão do Tribunal Regional, o presidente poderá, na própria petição, mandar abrir vista ao recorrido, para que, no mesmo prazo, ofereça as suas razões. Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido, serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. Artigo 278. Interposto recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional, a petição será juntada nas 48 horas seguintes e os autos conclusos ao presidente dentro de 24 horas. Parágrafo 1º. O presidente, dentro de 48 horas do recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Parágrafo 2º. Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido, para que no mesmo prazo apresente as suas razões. Parágrafo 3º. Em seguida serão os autos conclusos ao presidente, que mandará remetê-los ao Tribunal Superior. Artigo 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor dentro em 3 dias agravo de instrumento. Parágrafo 1º. O agravo de instrumento será interposto por petição que conterá, inciso 1, a exposição do fato e do direito. Inciso 2, as razões do pedido de forma da decisão. Inciso 3, a indicação das peças do processo que devem ser transladadas. Parágrafo 2º. Serão obrigatoriamente transladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação. Parágrafo 3º. Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no prazo de 3 dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também transladadas. Parágrafo 4º. Concluída a formação do instrumento, o presidente do tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior, podendo ainda ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes. Parágrafo 5º. O presidente do tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. Parágrafo 6º. Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa correspondente a valor do maior salário mínimo vigente no país. Multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 7º. Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou processos semelhantes, pagas as despesas pelo preço do custo pelas partes em relação às peças que indicarem. Capítulo 4. Dos recursos do Tribunal Superior. Artigo 280. Aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições dos artigos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 e 275. Artigo 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal, e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 dias. Parágrafo 1º. Juntada a petição nas 48 horas seguintes, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal, que no mesmo prazo proferirá despacho fundamentado,
admitindo ou não o recurso. Parágrafo 2º. Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido, para que dentro de 3 dias apresente as suas razões. Parágrafo 3º. Findo esse prazo, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 282. Denegado recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 dias, agravo de instrumento, observado o disposto no artigo 279 e seus parágrafos, aplicada a multa a que se refere o parágrafo 6º pelo Supremo Tribunal Federal. Título 4. Disposições penais. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 283. Para os efeitos penais, são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. Inciso 1. Os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de tribunal eleitoral. Os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 3. Os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas apuradoras. Inciso 4. Os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 2º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista. Artigo 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para de reclusão. Artigo 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena, sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Artigo 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro, que é fixada em dias multa. Seu montante é, no mínimo, 1 dia multa e, no máximo, 300 dias multa. Parágrafo 1º. O montante do dia multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário mínimo mensal. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genérico caput, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo ao crime de que se trate. Artigo 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Artigo 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio e da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas. Capítulo 2 dos crimes eleitorais. Artigo 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Pena, reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 291. Efetuar o juiz
fraudulentamente a inscrição de alistando. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa.